O Universo em Desencanto, 13º fascículo da réplica, página 99. O princípio desse mundo foi racional, e o fim é racional. A mudança da energia do mal para a energia pura, limpa e perfeita do bem. A energia do mal, a supermagnética, e a energia do bem, a energia racional. O rei e a rainha, o sol e a água são os dois polos positivos magnéticos. A água é o polo magnético do chão e o sol, o polo elétrico do espaço. Esses dois polos são os causadores dos seres. A terra, o ninho da incubação. E daí forma os três reinos da bicharada que ficaram nessas condições de não saber nada da sua verdadeira origem, sendo o magnetismo o reino da terra, o império magnético, o luxo da bicharada. Então, esses dois polos negativos, por serem deformados, são seres em degeneração, não podiam, prisioneiros como estavam do elétrico e magnético, sair daí para fora. Ficaram aí por serem seres daí, nessas idas e voltas como outro vegetal qualquer, até a extinção definitiva pelo progresso da degeneração. A extinção dessa civilização por ser uma deformação em degeneração. Então vinha a extinção definitiva de toda a humanidade por estarem presos aí dentro desse elétrico e magnético, marcando o passo com uma infinidade de sabedorias que não resolvia coisa alguma, como os mistérios ali desafiando todos. Muita sabedoria somente para conservar os mistérios, os enigmas e o infinito. Tanta sabedoria, mas ninguém sabia provar de onde veio e para onde vai, como veio e como vai. Enfim, presos aí a caminho da extinção com este alfabeto artificial. E por isso, hoje, está aí o desencanto desses mistérios, o desencanto desses fenômenos, o desencanto desses enigmas, o desencanto do infinito e transfinito. Desencanto por estar tudo esclarecido, de princípio a fim. E assim, hoje, vejam que agora chegou a satisfação integral do povo, a definição do seu ser e a definição do mundo em que vive, sendo agora uma vida mais positiva por saber por que vive, por saber de onde veio e para onde vai. Agora, o alfabeto artificial, o alfabeto magnético, somente multiplicando tudo sempre e todos na mesma. Mas agora chegou a hora de toda a humanidade conhecer a verdade das verdades. O magnético não podia prevalecer no domínio de tudo, como sempre, porque o ser humano é de origem diferente, é de origem racional, então tinha que vir do seu mundo de origem a salvação do animal racional, terminando assim o império do elétrico e magnético, o reinado de Salomão, perdendo a coroa, porque já lapidou demais e por isso tudo já estava a caminho do fim. O magnético, com a sua cortesia aparente, parecia ser o que não é, e todos sonhando ficavam envolvidos, pensando ser aquilo que não é. E daí surgiu a guerra da
forte luta pelo nada, lutar para acabar em nada, que adiantou a luta magnética. Então, quem é você, magnético? Sou fabricante do nada, para que lutem pelo nada e tudo acabe em nada. E o que adiantou? Nada. Um sonho. Veja bem que a vida é um sonho. Tão pouquíssimos anos de vida, com um sonho de pedra, e por estar sonhando a ganância, a ambição e a vaidade, pensando que vai trazer felicidade, e quando acaba, tudo o contrário. Mas o magnético botou todos para sonhar e dormindo de olhos abertos, com o fogo dele arrasador e dizendo: eu sou o fogo, sou o criador e gerador da dor. Vocês estão entregues a mim, porque vocês mesmo que me fizeram assim. E hoje vocês estão de um jeito e eu estou de outro. Eu sou o regente do encanto, gerador do nada, e que deste nada forma um tudo aparente. Então, vocês só têm feitio de ser aquilo que não são, e por isso, nem donos da vida são. Então, o que são aqui dentro desse nada? Nada. As aparências é que conduziram todos para um turbilhão de sofrimentos. Então todos sofrem, grandes e pequenos, cada qual da sua forma e maneira. Agora chegou a imunização racional. Diz o elétrico e magnético: vou perder o meu posto, porque chegou a suprema força do mundo redentor, o mundo racional, do mundo superior a tudo e a todos. E eu sou aqui de um mundo inferior, deformado, em degeneração, fabricante de máquinas passageiras. Sei que agora vou perder o meu posto, a minha função, porque o postulado maior aí está, a fase racional, a fase dos puros, limpos e perfeitos. E eu, nessa categoria inferior, só fabrico deformados, cheios de defeitos, sofredores sem garantias e uns insignificantezinhos anos de vida. Então, agora o magnético diz: é verdade, lapidei a bicharada de uma infinidade de formas e maneiras, mas o bicho ainda não está de todo lapidado, ainda falta um bocado. E assim o magnético vai perdendo naturalmente, com o tempo, a sua força energética, a sua energia, e o mundo entrando em forma naturalmente racional. Então, a energia racional vai eliminando a energia do mal, a energia magnética, a energia que é a causa de todos os males da humanidade. E os corpos vão se ligando na sua verdadeira energia, a energia racional. Então, desliga do magnético muito naturalmente, e muito naturalmente todos ligados à energia racional, porque são de origem racional. Então, o natural é se ligar à energia racional, que é o verdadeiro natural do animal racional. E assim começa o aparelho racional ser dirigido e orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Isto tudo é muito natural, porque a origem do animal racional é o mundo racional. Então fica ligado ao seu verdadeiro mundo naturalmente, por ser de origem racional. Então essa energia equilibrará toda a humanidade e toda a natureza e eliminará os feitos do magnético. Então todos os bichos, todos os insetos, todas as feras que existem, para lapidar um animal,
tudo desaparecerá naturalmente. Doenças, vírus, micróbios, tudo que o magnético gerou e criou, então passa a ser o ser humano imunizado, e por acabar todos esses males, vem então o prolongamento dos anos de vida. Então, diz o magnético: é verdade, chegou o fim da minha missão, porque tudo que tem princípio tem fim. Eu via o fim de tudo que eu criava, agora vou ver o meu fim, porque estava em missão fora do meu lugar para lapidar o animal racional. E assim, veja a vida dos dias vindouros, todos felizes e contentes para o resto da vida. E assim está aí o porvir, alcandorado do mundo racional. Racional tudo é, e matéria nada é. E assim agora a bicharada acordando, o sonho passando e todos chorando de emoção, por saber como se ligará ao mundo racional. Agora diz o outro: tomara já esse magnético se retirar para o mais depressa possível a salvação da humanidade. Espera, tudo é naturalmente, tudo chega em seus lugares naturalmente. A vida do magnético é sofrimento e mais sofrimento, e a vida racional é a vida de paz, amor e fraternidade universal. E assim, a natureza não é ruim, ficou assim, para a lapidação do animal racional, que a causa da natureza ser assim é o magnético. Sim, porque a vida tem a sua originalidade. A origem da vida é racional, e a origem de toda a natureza que tem vida, e por isso, com sua vida mantém vidas. Tudo é racional, mas como havia necessidade da lapidação do animal, é que foi necessário existir tudo isto que existe para a lapidação do animal, sendo o magnético o causador de tudo isto, de todo esse magnetismo, de toda esta fantasia, de toda essa aparência, de toda essa roupagem da embromação da vida. Todos embromados pelo magnetismo. Por isso tudo é aparência só. E por tudo ser aparência é a razão de que tudo se acaba. Então, o supermagnético é o gerador, criador de todos os males que existem para a lapidação do animal racional. Que o animal racional, no início, que não se entendiam, não se compreendiam, eram feras brávias, se devoravam uns aos outros, a dentes, a unhas, eram ferozes. E até hoje, com toda a civilização, ainda existem feras humanas, que fará naquele tempo que ninguém se entendia. Então foi preciso existir outras tantas feras para o animal se distrair e ir lapidando o animal, até que nascesse a compreensão e o entendimento. E assim foi se lapidando até chegar ao ponto em que estão e que ainda falta para muitos uma lapidaçãozinha. Então o magnético entrou em ação para lapidar os maus, que eram todos maus, comiam uns aos outros, como há bem pouco ainda existem os canibais. Então eram bárbaros, e de forma que, para lapidar essas feras, é preciso existir o magnético. Um mal contra outro mal, um mal para lapidar outro mal. E por isso é que o magnético criou todos esses males na natureza. Tudo quanto existe de mal foi criado pelo magnético para lapidar os maus,
porque não há efeito sem causa. Se o mal na natureza existe, é porque existe uma causa. E a causa foi esta, para a lapidação das feras humanas. Ainda hoje que estão bem lapidados, existem os bons e existem os que são feras humanas. Agora, avaliem no tempo que não se entendiam, que os entendimentos eram muito vagos, eram bichos racionais. O que é um antropófago? É um bicho racional. O que é um selvagem? É um bicho racional. E assim, os primitivos antropófagos e civilizados já foram iguais, pois todos nasceram do chão, eram bichos. Então houve necessidade da criação de outros males para a lapidação dos bichos racionais. Mas agora, do mundo racional, veio o término dos males do magnético. A imunização racional, a fase, é outra. Não é mais fase de animal, e sim a fase racional. Não são mais animais, e sim aparelhos racionais. E como aparelho está sob a energia racional, uma energia pura. E essa energia pura vai eliminando todas as impurezas feitas pelo magnético, todas as impurezas geradas e criadas pelo magnético. Então vai sumindo tudo quanto é inseto e todos os bichos venenosos, nocivos à pureza. Então tudo sumindo naturalmente, porque o magnético foi da fase de animal racional. Terminou a fase de animal racional, terminou a sua missão magnética. Então, o que ele fez está aí em extermínio, entrando então outra fase, que é a fase racional, e outra energia, que é a energia racional. Então, na fase da energia racional, que é a fase racional, é uma fase de pureza. Então, são eliminados todos os males gerados e criados pelo magnético, na fase de animal racional. Então, acabando tudo quanto é inseto, acabando o rato, acabando barata, mosca, mosquito, enfim, tudo quanto é nocivo ao aparelho racional. Todas as feras, todos os venenos, todos os vírus venenosos, micróbios, enfim, tudo que é nocivo ao aparelho racional. Não existindo mais calor, não existindo mais frio, não existindo mais enchentes, a natureza se normalizando, a natureza entrando no seu ritmo certo, por a natureza está sob outra energia, a energia racional. Então, a energia racional vai aperfeiçoando tudo, racionalmente, vai entrando tudo naturalmente, equilibradamente. Aí vem o equilíbrio de tudo, tudo se harmonizando, não havendo coisa alguma de mal, porque não existe mais a energia magnética, e sim somente a ação da energia racional. Então aí o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional naturalmente, vindo então o prolongamento dos anos de vida, por não existir mais males de espécie alguma, a natureza fica equilibrada, os corpos de matéria ficam equilibrados, a saúde fica equilibrada e de forma que a vida ficará muito diferente dessa, que ainda são remanescentes da fase de animal racional que se acabou. E por serem remanescentes da fase de animal racional que se acabou, é que todos os feitos da fase que passou estão em liquidação. A liquidação geral de tudo, porque são remanescentes da fase de animal que se acabou e por serem remanescentes estão em liquidação. Então, os remanescentes que entrarem para a fase racional será
amparado pela fase, dirigido pela fase, orientado pela fase, e então procurando conhecer o que é a fase e se ligando ao mundo racional. Então esses saem da fase de liquidação e passam para a fase de recuperação, que é a fase racional. Agora, esses que estão na fase de liquidação, esses é como estão vendo a vida da humanidade calamitosamente, como está universalmente. E está aí como todos voltarão ao seu lugar de origem, tão naturalmente, e todos voltando ao seu mundo de origem. Acabou-se a vida da terra, a vida da matéria, porque todos voltarão para o seu mundo verdadeiro, um fim de mundo brilhante, um fim de mundo racional. O começo foi racional e o fim racional. E assim está aí a transformação dessa deformação para o estado natural, que é de racional puro, limpo e perfeito. Então, não conhecendo a natureza, diziam: "Ah, mas coisas ruins no mundo, que boas", porque as coisas boas aparentes, tão passageiras, as coisas que pareciam ser boas, tão passageiras. Então diziam: "Há mais coisas ruins no mundo do que boas". Tudo isto por estarem sob o domínio do magnético, o gerador e criador de todos os males, para a lapidação do animal. O animal, como um ser mau, tinha que existir um mal maior para eliminar um mal menor. A causa dos males da natureza são estes, porque não há efeito sem causa. Mas quem não conhecia dizia: "O mundo é um absurdo. Quantas barbaridades! Somos vítimas de males desesperados, males fulminantes, males desesperadores, lepra, câncer e outros males que ninguém sabe como se dá, mas não sabendo a causa, porque não há efeito sem causa. Vê como o animal até hoje é rebelde, é teimoso, é vingativo, é mau. Como tem os maus, tem os bons, e sofrem os bons, por os maus ainda estarem lapidados, ainda estarem sendo lapidados. E assim, tudo que existe na natureza foi necessário, porque não há efeito sem causa. Os terremotos, os furacões, os dilúvios, os raios, enfim, tudo é necessário para o animal ter mais respeito e se atemorizar. Mas nem assim. Agora, hoje, a fase racional, os que já estão dentro da fase e têm o conhecimento verdadeiro, que aí está, encara a vida de outra forma, porque conhece o porquê da vida e o porquê de tudo. Então encaram a vida de outra forma e modificados por completo por conhecerem a verdade das verdades. Os que ainda pensam que a mentira é verdade, esses penando muito, sofrendo muito até chegar o dia de conhecer a verdade das verdades, até chegar o dia de conhecer o que é a fase racional. E assim, esses ainda iludidos com a vida, iludidos com tudo e vivendo sem saber por que estão vivendo, sonhando com as aparências, com as fantasias, com as ilusões e sofrendo as consequências, entrando numa lapidação horrenda e ainda está sonhando, julgando e pensando que é o que não é. Estão vivendo no mundo sem saber por que vive, vivendo ainda como animal, tem que viver mal e ir de mal a pior e acabar mal. E os remanescentes da fase de animal que terminou, esses penando, cada vez mais penando, por não saber que são remanescentes de uma fase que já foi liquidada e que seus feitos estão aí em liquidação. E por isso está aí a liquidação, a confusão entre todos é grande no mundo inteiro.
e não sabem a causa. A causa é serem remanescentes de uma fase que se liquidou e todos os seres em liquidação, e assim vive a humanidade, igualmente um bicho que não sabe por que vive, e por isso vive de sonhos, de ilusões, de aventuras, e daí a vida amargurada cada vez mais, com o jogo da desventura. O desventurado é aquele que não sabe ou por que vive, sofre assim as consequências da sua mediocridade.